Queridos alunos, então vamos resolver e passar pelas questões da semana 4, corrigi-las. Aí é bom você dar uma olhada aí para poder complementar, observar as suas respostas. Eu sempre peço para vocês colocarem no caderno, né? Porque quando a gente for fazer as nossas avaliações presenciais, diagnósticas, a gente possa sempre deixo consultar o caderno, porque é um meio de informação para você poder pensar as suas argumentações na prova, né? Lembrando então, semana 4, atividade, página 117. A primeira questão, qual o sentido dos termos, né? Esses termos, eles rondam a nossa história há muito tempo já, e eles são sempre ter conceitos para a gente pensar e debater e ver de forma como a gente tem uma certa autocrítica em relação à cultura, em relação à nossa origem. Então, quando nós falamos de tudo que é ismo, que aparece de ismo em conceitos, são exageros, né? E centrismo é centro. O que está no centro aqui? Que está perguntando. Uma cultura da Europa, a Europa como centro, muitas das vezes, das questões culturais, questões organizacionais, econômicas, em vários sentidos. A etnia, etno vem de etnia, de cultura. Uma cultura, uma raça que está no centro, ela é modelo. Então, tanto o eurocentrismo como o etnocentrismo são elementos de posição de centro. Centro quer dizer o quê? Que são referências. Para você ser uma pessoa bem culta, muito instruída e bem formada, você tem que estar fazendo aquilo que é uma boa faculdade lá na Europa. Lá você vai aprender o que é ser gente. Uma boa cultura é o europeu, o americano, é o indiano, é o brasileiro. Quando nós pegamos uma raça e colocamos no centro, né? Aqui, ó. Porque muitas das vezes a gente escolhe certos padrões. Não basta só responder, não, mas a gente pensar. Por que nós somos assim? Gostamos de colocar certos padrões como valores absolutos. Por que a gente não consegue valorizar o diferente ou a nossa própria cultura, né? É normal isso acontecer, viu, gente? Vocês, jovens, adolescentes, muitas das vezes de cidade pequena, né, igual a nossa por aqui no sul de Minas, a gente costuma dizer, nossa, na cidade não presta, não tem isso, não tem aquilo. Eu gostaria de ir para uma cidade grande. Isso é importante porque você quer mudança. Depois de um tempo você vai ver que para haver mudança, parte muitas das vezes de nós, né? Nós que temos que contribuir para essa mudança. E toda cidade, toda cultura é uma construção. A mídia, ela tende a nos fazer a pensar dessa forma um pouco, direcionar um padrão, né? A pessoa que pensa, né, que tem senso crítico e pode conseguir pensar um pouco mais, ela vai conseguir sair disso, né? Vamos lá, sobre a segunda pergunta. Analisar o sentido e possíveis implicações desses termos. São termos que relacionam com o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, né? Rousseau é muito referência aí na literatura, na narrativa, na formação de pedagogos, na área de realmente de educação. Para ele, soberano é a vontade do povo geral, o corpo coletivo. E como que se manifesta essa soberania? Soberania é quando estamos por cima, né? Então o povo é o que rege a sociedade e ele consegue reger essa sociedade através da lei. Quanto mais a nossa lei for mais manifestada pelo povo, igual nós aqui no Brasil, né? Na nossa república aqui, quanto mais o povo participa da construção da lei, mais a soberania realmente é do povo.
e não de um povo, de uma pessoa só, de alguns, né? Aí nós temos que pensar, quando que é a alienação do poder? Acontece quando há desigualdade entre os homens. Como é aquela ideia de Rousseau, de que o homem, ele nasce bom, e a partir do momento que começou a divisão das terras, né, a pessoa cercou um pedaço de terra e falou, isso daqui é meu. Aí começou a desigualdade, a lei do mais forte, né? Então a alienação do poder é quando alguns se beneficiam enquanto outros são muito prejudicados. O sistema capitalista, ele tende a retomar essa desigualdade muito grande, né? Por isso que nós temos que buscar essa soberania, fazer leis que possam superar o sistema capitalista de desigualdade, de acumulação de poder para alguns, e a gente poder realmente ser soberanos. Rousseau vai dizer que isso acontece como? Quando a gente realmente se forma pela educação a mudança na sociedade. E representação. Essa questão de alguém no poder, né? A legitimidade do poder fundado no contrato social, lembrando lá aquele conceito da semana passada, que relaciona entre o Estado e o indivíduo. Contrato é aquilo que você tem direitos e deveres. Então o indivíduo fala, Estado, eu vou servir a você, mas você tem que me proteger, tem que fazer isso. Então eu tiro a minha liberdade de poder aí sair matando, fazer qualquer coisa segundo a minha vontade, mas você tem que me proteger. Isso é o contrato social. Se quebra uma dessas coisas, você infringe aí o contrato, né? Instituindo ao povo uma soberania inalienável. Deve garantir segurança e bem-estar na vida da sociedade. Consentimento unânime, obediência à lei. A representação é importante dentro da sociedade quando o Estado ele pode garantir então ao povo a liberdade, a individualidade, a questão da propriedade privada, elementos mesmo que sejam elementos muitas das vezes de um cunho individualista, mas não, são de direitos, e direitos que podem ser regidos pelas leis que são construídas pela vontade do povo. Então é interessante que é uma rede de conceitos que um completa o outro, então precisa entender. Nós vemos muitas das vezes, quando a gente não entende bem, não vive esses conceitos, a gente vive numa sociedade muitas vezes patológica, doente, né? Onde os homens eles precisam assim resgatar esse momento deles que são livres, momentos que eles precisam se formar para uma vida melhor. 3. Naquele sentido de conversar com o professor de história, durante a nossa história da humanidade, quais culturas a gente pode dizer que cultivaram e defenderam a democracia? Lembrando que a democracia é a participação do povo. Lembrando também que eu coloquei um vídeo aí, nós temos um vídeo no canal sobre diferença de democracia e de república. Eu faço até analogia nesse sentido, de que não basta a gente ver na mídia o povo tudo com a boca cheia de água falando democracia, nós temos que conservar a democracia, mas a democracia sem a república não tem sentido nenhum. Eu faço até analogia com um estudante lá dentro da escola. Eu tenho que ser livre, eu posso fazer o que eu quero, então chuta a porta do banheiro, ele faz qualquer coisa, ele sai da aula, faz o que quer segundo as vontades dele. Ele está sendo democrático, ou seja, a vontade é a vontade do povo. Mas a república são as instituições que têm as leis que ajudam a democracia a poder ser mais consciente e responsável. Então você tem regras, você pode, mas você tem regras. Então essas duas coisas têm que estar juntas, não pode se separar. Na história da humanidade, nós podemos focar, eu
coloquei 4 exemplos aqui, né? Atenas, que é aquele período das discussões nas ágoras que o povo participava, não eram todos, mas havia uma democracia mais interessante. A França e os Estados Unidos aí com a Revolução Francesa, que atinge vários países, mas esses dois, a França e depois vem os Estados Unidos com a sua Constituição, tem elementos mais nesse cunho democrático. A Nova Zelândia também no século XIX, em que várias leis aparecem aí, o voto da mulher, elementos que nenhuma cultura cultivava, né? A República Romana também do século V, que é junto com a Grécia, assim, a Roma não era igual à Grécia. O elemento ali, igual nós entendemos, da participação do povo em Atenas. Mas a República Romana tem vários elementos muito interessantes nesse sentido de uma república mais organizada. Então esses daqui são referências. Hoje, muitos países se dizem democráticos, mas tem que pensar sempre a democracia junto com a república. Então nós temos que pensar muito isso, né? A número 4, o que caracterizou a realização da essência do político para os atenienses, para os índios do Brasil, quais são as aproximações, quais os distanciamentos entre essas culturas, né, as distinções entre elas, o que diferencia suas políticas daquela que caracteriza a modernidade e a contemporaneidade, 2 épocas importantes aí depois da Idade Média, né? Pesquise no livro de referência essas informações, conheça mais sobre a história política de nosso país. O livro de referência são os livros que são citados aqui dentro do PET. Mudanças. As mudanças, elas acontecem conforme a época, conforme o desenvolvimento, o processo de cada sociedade, né? As coisas que eu acredito, que eu acreditava na minha época, os jovens de hoje eles têm outros valores. Isso vai mostrando. A pandemia mesmo que nós estamos vivendo agora, o após, que muita gente fala, né? Fala do após, mas nós nem ainda terminamos o momento mais crítico. E o Brasil vai custar passar isso porque não fez o dever de casa, né? Então, o após, nós precisamos aí mudar muita coisa, igual eu escrevi aqui, né? Não basta só, apesar que a pandemia, mesmo que ela esteja sendo violenta, ela está fazendo a gente acordar que precisa investir saúde, educação e políticas sociais. E esses 3 elementos que muita gente aí quer liberal sem estudar, né? Se diz liberal e muitas vezes defende um estado mínimo assim, que não valoriza esses aspectos de saúde, educação, política e social. Então nós temos muito que aprender, né? Os atenienses e os índios, eles têm muitos valores que eles podem nos ajudar a refletir, compreender uma sociedade. Porque a forma deles democrática de ser, de participação, de realmente organização entre eles, é claro que os modernos e os contemporâneos, eles, principalmente os filósofos, os grandes pensadores aí que nós temos nessas épocas e até hoje, buscam realmente formar uma sociedade que seja mais consciente, mais participativa, de mais interação, de mais formação. Nós precisamos nos formar realmente, né? Então, esses são os elementos que fecham aí o nosso PET 1 e a nossa semana 4. Espero que possa ter contribuído dentro da filosofia para a gente pensar um pouco mais esses elementos. Então, uma boa correção aí para vocês e até próxima aula, o PET 2, e que a gente possa realmente aí crescer com esse momento, aproveitar realmente para aprofundar esses estudos e não deixar de criar o nosso ritmo de estudo. Isso que é importante, criar o ritmo de estudo. Um abraço a todos, então.